Confronto definido. Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil. Após 7 meses, Clube Rubro-Negro confirma o retorno do artilheiro Pedro. Meia argentino Facundo Buonanotte, que atua na Premier League, é especulado no Mengão. O que há de verdade? Tem interesse? E mais, tudo sobre o segundo jogo da fase de grupos da Libertadores da América entre Flamengo e Central Córdoba. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que entra em campo daqui a pouco, 9h30 da noite no Maraca, segundo jogo da fase de grupos, da Glória Eterna, da Libertadores da América. Flamengo recebe o argentino Central Córdoba. Central Córdoba que empatou o primeiro jogo em casa com a LDU de Quito, e o Mengão que foi lá na Venezuela, em São Cristóbal, e venceu o Deportivo Táchira. Antes da gente falar desse jogo, vamos falar aqui do confronto que está definido da terceira fase da Copa do Brasil, sorteio realizado agora há pouco na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, e o Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. Alô, João Pessoa! Estamos chegando com tudo, hein? Estivemos aí no início do ano, em janeiro, mas precisamente em Campina Grande, que é perto, né, de João Pessoa, 2 horas e meia de carro. Mas agora o jogo será em João Pessoa. Lembrando que o Flamengo decide em casa, no Maracanã. Então o primeiro confronto será dia 30 de abril, lá em João Pessoa. E o segundo confronto será no dia 21 de maio, no Maracanã. As duas equipes já se enfrentaram em 7 oportunidades. O Flamengo venceu 5, teve um empate e uma derrota. Quero ver a galera da Paraíba aí comentando no vídeo, hein? Comenta. E aí, o que você achou do confronto, né? Da terceira fase da Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Não tem jeito. Botafogo apanha no Rio e vai apanhar na Paraíba também. Olha aí. Flamengo e Central Córdoba se enfrentam daqui a pouco. Você vai saber tudo agora sobre esse jogo. O Flamengo que iniciou a trajetória na Libertadores 2025 com uma vitória importante, atuando mal, né? Não jogou bem lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Muitos torcedores reclamaram da atuação do Flamengo, mas foi uma vitória gigantesca, né? O Flamengo não vencia fora de casa numa estreia de Libertadores desde 2022. E se venceu em 2022 foi o último título, 2025 vem título também. Vamos com tudo. Além disso, o time voltou aí a vencer como visitante na competição após 9 partidas. O rubro-negro chega embalado para esse jogo, que marcará aí a estreia do Felipe Luiz à beira do campo na Libertadores da América. O primeiro jogo no Maracanã do técnico Felipe Luiz aí à beira do campo. Felipe que estreou na Libertadores na Venezuela e agora com a sua torcida, o Maraca lotado, mais de 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O técnico que está invicto na temporada não sabe o que é uma derrota há 27 jogos. E se hoje não perder, fica 28 jogos sem sofrer uma derrota, ficando a 1 de igualar o do técnico Jorge Jesus. Bom, hoje tem retorno do Pedro, já a gente vai falar disso, é um atrativo, né? A gente não sabe se o Pedro vai jogar, mas só dele estar ali no banco de reservas, curtindo ali o ambiente, o clima do jogo, deve passar um filme na cabeça do Pedro, que ficou aí 7 meses se recuperando. Vamos falar aqui do adversário, o Central Córdoba, que empatou jogando em casa com a LDU que recebe o Deportivo Táchira lá na altitude de Quito, né? E aí, logo na sequência, o Central Córdoba perdeu para o União Santa Fé pelo campeonato argentino, quando poupou os titulares. Eles pouparam os titulares para esse jogo, né? E aí o time é 6º colocado na competição nacional, 8 pontos atrás do líder Boca Juniors. O Flamengo teve apenas um dia de treino no campo para se preparar para esse jogo. O Flamengo que vem de vitória lá no Barradão,
em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. É provável que o técnico Felipe Luiz faça algumas mudanças, alguns jogadores podem inclusive ser poupados, né? Alguns jogadores podem ficar no banco, são os casos de Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Cebolinha também é outro nome, então a gente pode ter mudança, inclusive no ataque, a gente vem falando isso há alguns dias. Bruno Henrique e Plata devem fazer a dupla lá na frente. E a grande novidade vai estar no banco de reservas. Pedro tá de volta. Na manhã de hoje o clube confirmou através de uma nota, né? O Pedro recebeu aí essa notícia maravilhosa, que foi relacionado pela primeira vez para uma partida após 7 meses de uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo. Vamos trazer aqui a provável escalação. Boa sorte, Pedro, e que você volte ainda melhor. Flamengo que deve ter Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, e Alexandre na esquerda ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. A gente vai ter a confirmação da escalação 1 hora antes da bola rolar. Quem tá fora, o Danilo, problema aí na coxa direita, não está ainda 100% recuperado, e o Matias Vinha ainda se recuperando da lesão no joelho direito. O central Córdoba, do técnico Omar de Felipe, o técnico argentino não tem desfalques para essa partida, e a tendência é que ele repita a escalação que foi utilizada contra a LDU pela Libertadores. No último jogo pelo Campeonato Argentino, o central Córdoba foi a campo com o time todo reserva em função aí da preparação para encarar o Flamengo hoje. Então vamos lá, provável escalação do central Córdoba com Aguerre, Santiago Moiano, Lucas Abacia, Lautaro Ribeiro, Brian Cufré, Ivran Gomes, Jonathan Galvão, José Florentin, Luiz Miguel Angulo, Matias Pereló e Leonardo Heredia. Rapaz, não deu uma lida antes no time do Central Córdoba e quase que eu caí do cavalo. Apita o jogo o quarteto chileno, em árbitro Christian Garay, auxiliar número 1 Alejandro Molina, assistente número 2 Cláudio Richa, e no VAR Rodrigo Carvajal. Quarteto chileno aí para apitar esse jogo do Flamengo da Libertadores. Deixa aqui nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo. Eu acho que o Flamengo ganha hoje do Central Córdoba e já fiz a minha fezinha. 2-0 Mengão, hein? 2-0 Mengão em cima dos argentinos do Central Córdoba. Vamos com tudo para abrir aí 6 pontos na liderança do Grupo C, grupo de campeão. Flamengo que venceu o primeiro jogo, agora joga em casa e já sabe, né? Competição traiçoeira que é a Libertadores, dificílima, é preciso ganhar em casa, fazer o dever de casa. O Flamengo estreou muito bem ganhando fora de casa, né? Já conquistou 3 pontos lá na Venezuela. E outra, o Deportivo Táchira, ele vai jogar no Maracanã. Então o Flamengo precisa vencer também. Então Central Córdoba vai ser um jogo difícil lá na Argentina, então o Flamengo já tem que fazer uma vantagem aqui, já vencer aí esse jogo num primeiro confronto entre Brasil e Argentina. Então o meu placar 2-0 Mengão, deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar. Bom, gente, recentemente, falando agora de mercado da bola, o nome do meia argentino Facundo Buonanotte foi especulado como um possível alvo do Flamengo. Aí muita gente começou a perguntar: ô Rafa, e esse meia argentino aí que tá lá na Premier League, é verdade? Tá vindo? O Flamengo tem interesse? Vai fazer proposta? Bom, segundo o que a gente apurou, né, o Flamengo não vai atrás do Facundo Buonanotte, né? O Flamengo tem outro alvo em mente para a camisa 10, né? O Flamengo está buscando aí um meia com características parecidas ao de Georgian Arrascaeta. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, gosta do atleta, do meia Facundo Buonanotte, né? Mas, mesmo assim, optou em não ir atrás dele. Facundo Buonanotte é de 20 anos, pertence ao Brighton da Inglaterra e está emprestado ao Leicester. Ele é cria da base do Rosário Central e atua como um 10. Mas não deu muito certo lá na Premier League não, né? Ele não fez uma boa temporada pelo Brighton, chegou a ser emprestado ao Leicester e tá aos trancos e barrancos por lá. Deixa nos comentários se você já ouviu falar o nome desse rapaz de 20 anos, Facundo Buonanotte, meia, camisa 10, que teve aí o seu nome ligado ao Flamengo, foi especulado por alguns colegas da imprensa, alguns portais, alguns canais, mas o Flamengo não tem interesse nesse jogador, apesar do Boto gostar dele.
dele, mas o interesse é outro. Aliás, os nomes que o Flamengo tem no scout são outros. Inclusive, quando a gente estava lá em Salvador, eu trouxe a informação de que esse novo meia que o Flamengo quer, estilo camisa 10, será um meia jovem e do futebol europeu, que esteja no futebol europeu. O Boa Noite está no futebol europeu, está lá na Inglaterra, está na Premier League, apesar do Boto gostar dele, mas não é um nome aí que interessa, não é um nome que o Flamengo vai contratar. Bom, a gente volta assim que o árbitro apitar o fim do jogo hoje, rumo à glória eterna, rumo ao tetra. Assim que o Cristian Garay do Chile apitar, estaremos aqui em live, para analisar mais uma partida de Liberta, noite de Libertadores para você. Já te convido para a Rede Multiflá, hein? Vai ter transmissão campeã. A Rede Multiflá tá explodindo na audiência, com a narração de Gustavo Henrique dando choque, meus comentários. Estarei abrindo a transmissão com o Rodrigo Machado, repórter da Nação. Hoje teremos mais um repórter do Maracanã, o Jober Júnior. Teremos também o Yuri Steiner, todo o timaço da Rede Multiflá, trabalhando e sempre melhorando para trazer a melhor transmissão para você. Então cola na Rede Multiflá, bota aí Rede Multiflá, a live já está programada, já clica, ativa o sininho para você vir com a gente nesse jogão de Libertadores da América. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!